O deputado federal, o Carlos Jordi, do PL, fez um post e afirmou que suja e desnuda, afirma Carlos Jordi sobre a fala de Flávio Dino em relação a Kirk. O deputado acusa o ministro de falta de empatia e desprezo à vida. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Flávio Dino, de usar a morte do ativista político Charlie Kirk para atacar a anistia. Em seu perfil no Twitter X, o parlamentar reproduziu em vídeo um trecho de uma fala do ministro, integrante da primeira turma da corte. Sem nenhuma empatia e demonstrando total desprezo pela vida, Dino usa a morte de Charlie Kirk para atacar a anistia. Que coisa mais suja, desnuda, escreveu Carlos Jordi. Esse é o Viva Notícia e eu sou Mari Passos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, deixa também o seu comentário, ative o sininho das notificações para que você possa receber todas as notícias que saem aqui no canal. E também, se você puder, compartilhe este vídeo com mais uma pessoa. Flávio Dino afirma que perdão não é igual a paz. No julgamento dos réus pelos atos do 8 de janeiro, Flávio Dino afirmou que iria incluir em seu voto uma reflexão contrária, sobretudo à concessão de anistia. Abre aspas. Porque o voto eu tratei sobre anistia e tratei com muita convicção sobre a ótica da dogmática confessional. O deputado federal, o Carlos Jordi, foi entrevistado aqui na revista Oeste, falou um pouquinho sobre o que aconteceu, o que ele acha sobre o que aconteceu com Kirk. Vamos ver um pouquinho o que o Carlos Jordi disse. As facções, hoje elas têm esse formato, elas começaram lá em Ilha Grande, né? As pessoas têm que saber como é que isso começou. Lá em Ilha Grande, na época do regime militar, nós tínhamos lá o presídio de Ilha Grande, havia dois segmentos, né, duas alas. Uma ala para os presos comuns, que eram traficantes, sequestradores, ladrões, e os presos políticos, que eram os subversivos da época do regime militar, que eram as pessoas que eram os comunistas. E quando eles estavam juntos, esses que eram os presos políticos ensinavam para os presos comuns as táticas de guerrilha, a ideologia comunista, e por isso que nasce lá em Ilha Grande a Falange Vermelha, que mais tarde se torna Comando Vermelho. E o Comando Vermelho, ele começa a adentrar nas comunidades, começa a adentrar nas favelas. Então, assim, já as facções têm um DNA da esquerda. Já lá, Ilha Grande já começou com o DNA da esquerda. Quando elas começa a ir para as comunidades, para as favelas, no governo de Brizola proíbe as polícias de... Esse é um áudio bem grande do Carlos Jordi, explicando sobre o que acontece nas favelas, mas não era isso que eu ia colocar. Segundo o ministro, a anistia deve ser confundida com a participação social. Há uma ideia segundo a qual a anistia, o perdão, é igual à paz, e foi feito perdão nos Estados Unidos e não a paz, disse aqui o Flávio Dino. Aí o Carlos Jordi fez um post aqui no X dizendo: sem nenhuma empatia, demonstrando total desprezo pela vida, Flávio Dino usa a morte de Charlie Kirk para atacar a anistia. Que coisa mais suja e desnuda, disse o parlamentar. Agora vamos ouvir o Flávio Dino, que o Flávio Dino disse lá no julgamento.
porque no voto eu tratei sobre anistia e tratei com muita convicção sobre a ótica da dogmática constitucional. E eu apenas acresço, por conta dessa última frase de que um golpe bem-sucedido serve de exemplo, que a senhora acabou de ler, acerca de uma abordagem que está no voto, que eu não fiz alusão, que é consequencialista. E uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem, que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Então, o Vitor Hugo deve ter razão nessa reflexão e serve para que eu fortaleça essa convicção em relação ao meu voto. Tá aí. Você ouviu a fala do Flávio Dino? E Dino faria referência principalmente ao brutal assassinato do jovem conservador norte-americano, o apoiador do presidente Donald Trump. O ministro mencionou desse modo o fato e classificou como um grave crime político, para reforçar seu argumento. Abre aspas, ontem ou anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que deu uma posição política aparentemente ao lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro, diz o Flávio Dino. Para o ministro, o caminho para a paz está no funcionamento das instruções e não no esquecimento dos crimes. Na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar é a existência, o esquecimento. Às vezes, a paz obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas dos estados, diz o Flávio Dino. Você que ficou aqui até agora, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilha com mais uma pessoa esse vídeo. Logo voltaremos com mais informações. Fica todos com Deus e tchau.